Ontem foi um dia grande de manifestações aqui nos Estados Unidos, um dia de mobilizações que foi chamado por dezenas de organizações, partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, que vinha sendo divulgado nos últimos dias. Eu achei curioso que até assim, no dia anterior, muita gente que eu conversava nem sabia que aconteceria esse dia de mobilizações. Foi algo muito organizado muito rapidamente, né? E surpreendeu pelo tamanho e pela força, né? Aconteceram manifestações em mais de 1.000 cidades aqui nos Estados Unidos, aconteceram manifestações no Canadá, no México, Lisboa, Paris, Berlim, Londres, né? Ou seja, saiu também das fronteiras dos Estados Unidos, e foram manifestações gigantescas, né? Aqui em Nova York, por exemplo, ontem foi um dia horroroso, uma chuva assim constante, né? Uma névoa, e mesmo assim a manifestação daqui ocupou 20 quarteirões da Quinta Avenida, né? Em Chicago a manifestação foi gigante, em Atlanta foi gigante, em Minneapolis foi gigante, em Boston as imagens são muito impressionantes assim da quantidade de gente que estava na rua, mas também em cidades de maioria republicana, em estados de maioria republicana. Salt Lake City, em Utah, teve manifestações imensas. Em Montana, né? Montana, que é um estado assim, muito republicano e que não tem exatamente grandes cidades, mesmo nas cidades pequenas de Montana, tinha a quantidade de gente nas ruas surpreendeu tremendamente, né? E isso reflete um pouco a série de derrotas que o governo Donald Trump teve nos últimos dias, e uma certa sensação de alívio por parte de quem estava assistindo com assombro esse governo, né? Eu falei que desde que Donald Trump venceu as eleições, eu tinha um sentimento por aqui de que a oposição, e aí não só a oposição no sentido de um partido democrata, mas as pessoas que se opõem a Donald Trump e à extrema-direita, eu sentia um certo... como que as pessoas, elas estavam em luto, né, descrédulas, era um desânimo total, né, e agora o que eu vejo dos últimos dias para cá, isso virou um pouco, né, primeiramente por conta das derrotas que Donald Trump e o Partido Republicano sofreram em algumas eleições, né, aconteceram na semana passada, na terça-feira, 3 eleições especiais, ou seja, eleições que são fora do calendário eleitoral comum, que surpreenderam negativamente os republicanos. Primeiro para 2 cadeiras para deputado federal na Flórida, 2 cadeiras que perderam seus ocupantes, um porque se tornou conselheiro de segurança nacional, o outro porque seria indicado ao procurador-geral, depois acabou nem sendo, mas abandonou o cargo. Então, eram 2 assentos em distritos fortemente republicanos. Essas 2 eleições, republicanos venceram, mas o que eles tinham ganhado com uma diferença de 36 pontos em novembro, agora eles ganharam com 14% e 15%, ou seja, menos da metade, né? Mostrou que o Partido Republicano levou um baque. E outra eleição muito importante foi a que perdeu lá em Wisconsin por conta, mesmo com apoio fortíssimo de Elon Musk, uma eleição para a Suprema Corte do Estado, e o candidato republicano foi derrotado por 10 pontos. Então, isso somado às tarifas, que teve um impacto tremendo na população como um todo, né? Geralmente quando a gente fala de bolsa de valores, a gente fala, a bolsa caiu ou subiu tantos pontos, mas isso importa quem, né? Quem são as pessoas que investem na bolsa, né? Na realidade brasileira isso pode fazer sentido, mas aqui nos Estados Unidos é uma porcentagem imensa da população que tem investimento na bolsa, principalmente porque a aposentadoria das pessoas está vinculada à bolsa. Então as pessoas viram em 2 dias o seu fundo de aposentadoria se dilapidar em 10%, que foi o que aconteceu com a queda das bolsas aqui em Nova York, né? Alguns fundos caindo mais, outros menos, mas as pessoas perderam milhares e milhares de dólares, né? Eu mesmo conversando com amigos, as pessoas me contando que não querem abrir o celular porque não quer olhar quanto que perdeu de dinheiro nesses 2 dias por conta dessa resposta. E aí, Pedro, só um comentário, né? Na verdade, a perda é democrática, né? É republicanos e democratas, né? Quer dizer, exatamente. Então isso deu um gás a mais, né, nessa história toda. É um momento certamente de crise para o governo do Donald Trump. A prova disso é que ontem, durante as manifestações, o Trump que faria um evento na Casa Branca teve esse evento cancelado, foi jogado para hoje. Ele passou o dia jogando golfe, não fez nenhum comentário nas redes sociais em relação às manifestações. A Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, também não fez nenhum comentário. Isso é estranho partindo de Donald Trump, né? Donald Trump é uma figura que geralmente tenta deslegitimar ao máximo qualquer iniciativa da oposição, né? Fala que a manifestação foi pequena, que não tinha ninguém. Esse é o tipo de comentário que partiria do Donald Trump. O problema é que as pessoas viram, né? Tem vídeo nas redes sociais. É inegável que foi um dia de mobilizações muito forte. Então a Casa Branca, pelo visto, até agora não tem nem resposta para essa mobilização. Ô Pedro, inclusive eu estava vendo o tom da Fox News, né? Quer dizer, já é um tom crítico na Fox News ao Donald Trump. Mas eu queria mostrar para todo mundo um vídeo que eu ia mostrar antes para o Florestan, para comentar. E eu acho que é interessante para as pessoas terem noção do que pode estar acontecendo nos Estados Unidos. Vamos passar rapidamente aqui.
Rapidamente, então, Pedro, no meio de um protesto, você tinha lá as pessoas protestando contra o Trump, aí tem um apoiador do MAGA e sai com um fuzil do carro, é assim que as coisas acontecem nos Estados Unidos. É realmente chocante, né? Então, o potencial, não diria de guerra civil, mas de muita confusão, está colocado, né? Atucha, sem sombra de dúvidas. As manifestações de ontem, elas ocorreram, na sua imensa maior parte, sem grandes distúrbios, sem grandes problemas envolvendo a segurança. Porém, a gente sabe, e tem como exemplo, por exemplo, a última onda de grandes manifestações que aconteceram nos Estados Unidos durante o Black Lives Matter, né, depois do assassinato de George Floyd em Minneapolis, aquelas manifestações começaram a se tornar muito violentas com a presença de pessoas que estavam indo protestar contra quem estava protestando e armados, né? A gente viu muita presença de gente armada do lado conservador daquelas manifestações, inclusive chegando a ter casos de pessoas mortas, né? Aconteceu isso, por exemplo, em Wisconsin. Então, a quantidade de armas que se tem, né, nesse país, em algumas regiões, mais do que em outras, né, a forma com que é generalizado o porte de armas num momento de tensão social tal qual está agora, é obviamente muito preocupante, né? A grande questão é o quanto que Donald Trump vai conseguir, de fato, pelo menos com o caminho que as coisas estão indo agora, manter até mesmo o apoio da sua base mais próxima. Né, quando você falou, Atucha, que é uma perda muito democrática, né, republicanos e democratas perdem, é claro que Donald Trump tem uma base, né, de ali, alguns falam que é 20%, outros 1/3 do país, que são absolutamente fanáticos por Donald Trump, não abandonam por nada, apesar dele ter essa base muito consolidada, eu acho que até mesmo o apoio dessas pessoas treme quando elas veem o seu dinheiro indo embora. Eu acho que esse pode ser o grande problema do Trump. Elas acham legal deportar imigrante acorrentado, eles acham legal acabar com direitos de pessoas trans, mas eles não acham legal quando o dinheiro na conta... Bateu no bolso, né? Bateu no bolso. Todo mundo tem.